Lula vai sacrificar o amigo de 50 anos para se salvar. Presta atenção, porque essa é de cair o queixo. O Flávio Bolsonaro acabou de dar um golpe político duríssimo no Lula e vou te contar, vai ser na frente do mundo inteiro que o Lula vai tomar esse tapa. Quer dizer que o governo brasileiro deu aval para que Alexandre de Moraes cometesse esse absurdo, essa inconstitucionalidade em solo americano? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Homem invade casa da família Devorcado e rouba relógio de R$1 milhão. É isso mesmo. Polícia Civil de Minas Gerais prendeu o suspeito pela invasão à casa dos pais do banqueiro. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta terça-feira o suspeito de invadir a casa do pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcado, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem teria roubado artigos de luxo, o que inclui um relógio avaliado em R$1 milhão. Em nota, a corporação informou que abriu inquérito para investigar o ocorrido e que efetuou a prisão do suspeito de 41 anos em flagrante. Ele foi ouvido e depois preso. Petista dedicou seu mandato ao Banco Master, conclui a PF. É isso mesmo. Para a Polícia Federal, o líder do governo Lula no Senado Federal, Jacques Wagner, exerceu o mandato parlamentar de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master. A conclusão advém de indícios obtidos a partir dos celulares apreendidos, segundo o relatório enviado ao ministro do STF, André Mendonça. A informação é do jornalista Cláudio Humberto, que complementa, abre aspas, pior que essa atuação não se caracteriza por ato único e isolado, mas em padrão contínuo, sistemático e documentado de engajamento pessoal nos negócios liderados por Daniel Vorcado. A PF aponta reuniões de Wagner para tratar de temas de interesse do Vorcado, como aumentar a cobertura do FGC para beneficiar o Master. Wagner negou relação com Daniel Vorcado, mas enviou mensagens ao ex-sócio Augusto Lima, indagando como estão as coisas do banco. Fecha aspas. Lula vai sacrificar o amigo de 50 anos para se salvar. Presta atenção, porque essa é de cair o queixo. O Lula está prestes a descartar simplesmente o homem que está ao lado dele há quase 50 anos. E não é por maldade, não, é por desespero. O caso Master chegou tão, mas tão perto do Planalto, que o PT decidiu jogar o próprio líder do governo no Senado aos leões, com o objetivo de salvar a própria pele, de salvar a pele do Lula na eleição. Ah, vem comigo, que essa história aqui ela mostra como que o poder funciona de verdade. O Jacques Wagner é o líder do governo Lula no Senado. É o homem de confiança que conduz as pautas, as negociações do Planalto lá dentro. Ele é amigo do Lula há quase meio século, só que, na semana passada, ele virou alvo da Polícia Federal no caso Master. E é aí que aquilo que era um trunfo do Lula virou uma espécie aí de bomba presa no colo dele. Olha comigo o que foi que o Globo apurou sobre o pânico que tomou conta do Palácio do Planalto. Toda vez que ele fizer um encaminhamento lá dentro do Senado, ele aqui é Jacques Wagner, ou até der qualquer discurso no Senado na condição de líder do governo, será uma maneira de trazer o caso Master para perto de Lula. Você entendeu o problema? Cada discurso do Wagner como líder vai lembrar todo mundo que o homem de confiança do Lula está enrolado no Master. A solução do Planalto, gente, foi a mais fria possível. Tirar o amigo de circulação e deixá-lo do lado de fora da Corte Real. E para não parecer que isso é o que é uma espécie aí de degredo, de banimento da Corte Real, por ele estar enrolado até o pescoço no caso Master, eles querem maquiar de licença, um afastamento temporário. E os aliados, eles saem repetindo isto aqui, ó, lê comigo na coluna do Igor Gadelha, que saiu no Metrópolis. Olha o que eles estão falando lá no entorno do Lula. Jacques Wagner não é apegado ao cargo. O ponto é o gesto. Ninguém pode pré-julgar.
Ele tem direito à presunção de inocência. Gente, é impressionante como eles falam de presunção de inocência no caso das pessoas investigadas, processadas, acusadas, contra as quais tem toneladas de provas de corrupção. Sempre, sempre isso, com todos os casos. Eles nunca agem, eles nunca fazem investigação interna, nunca é o partido que afasta alguém. Mas o recado por trás aqui é gelado. Depois de quase 50 anos de parceria, o Wagner virou um peso morto. E na política, a amizade dura enquanto ela te serve. Isso é o que eles pensam. E antes de eu te mostrar a frase que o próprio Wagner soltou em um desabafo e que fez o entorno ali do Lula ter um troço, porque essa é a parte mais reveladora, a minha equipe me mostrou que quase metade de vocês que estão aqui assistindo aos nossos vídeos todos os dias não estão inscritas aqui no canal. Olha só que loucura. Se você acompanha as nossas análises frequentemente, então você precisa se inscrever. Clica aí no botão de inscrição, também no sininho, para você não perder nada, para nos ajudar a continuar crescendo e para trazer nossas análises aqui para vocês. Então se inscreve aí e vem aqui comigo, porque numa entrevista à Band News, o Wagner, tentando minimizar o escândalo, ele mandou esta aqui que eu vou contar para vocês e se segura. Aqui, gente, essa frase que eu vou ler para vocês, ela não está no texto. Mas ele falou isso aqui na entrevista, palavra por palavra, eu anotei aqui e eu vou ler para vocês. Ele disse, ele, o Lula, já teve até problemas maiores do que esse, como eu tive, mas ele, no caso do Lula, foi muito pior, porque foi preso. Gente, o Jacques Wagner falou isso, eu não acredito que ele falou isso. Ou seja, o próprio líder do governo, que devia defender o Lula ao vivo, ele lembrou o país de que Lula já foi preso, foi condenado em 3 instâncias da Operação Lava Jato, que eu coordenei aqui em Curitiba. E se alguém aí não sabe que eu coordenei a Lava Jato, me conta nos comentários, porque muita gente está me parando hoje por causa do YouTube. E muita gente não sabe que eu servi na Lava Jato como procurador, coordenador, que a gente teve à frente dessa grande operação. Conta aí para mim se você também não sabia. Então vejam, gente, o amigo de 50 anos, tentando se defender, ele puxou o chefe para dentro do buraco. Puxou o chefe para dentro do barco furado. E o entorno do Lula surtou. E o Flávio Bolsonaro ele já está usando essa frase na campanha, com razão. Com um amigo desses, gente, o Lula não precisa de inimigo. Você acha que é amigo ou inimigo? É fã ou é hater? Me conta aí. E é isso que essa história toda escancara. Quando o sistema sacrifica um soldado de quase 50 anos da noite para o dia, não é porque ele errou pouco, é porque o general está com medo. O Masser ele não está mais batendo na porta dos laranjas, dos intermediários, ele subiu a rampa e está batendo na porta do Planalto. Enquanto a regra do jogo for essa, sacrificar o bispo para brindar o rei, e ninguém for responsabilizado de verdade, nada muda. Só muda de um jeito, com a direita chegando em peso ao Senado em 2027 para botar na mesa a conta de quem roubou o dinheiro do seu bolso. É por isso que eu sou pré-candidato ao Senado aqui no Paraná, e você pode conferir 10 pautas, propostas claras, medidas para o Senado que eu tenho facilmente na minha página deltandallagnol.com.br. Vou até jogar aqui para você ver. Ó. É só você entrar lá, clicar aqui em conhecer as minhas 10 propostas muito claras, muito específicas para o Senado. Tem todas elas aqui. Você pode clicar para ler a medida completa, cada uma das 10 medidas. E, por favor, assina lá como uma forma de apoiar essas medidas para que ele chegue. Não só com a força dos mandatos da direita ao Senado, mas só a sua força, da mobilização popular. E agora me conta aí, você acha que o Masser ele para no Jacques Wagner ou dessa vez ele vai chegar em Lula, hein? O Flávio Bolsonaro acabou de dar um golpe político duríssimo no Lula e vou te contar, vai ser na frente do mundo inteiro que o Lula vai tomar esse tapa. Uma sacada simples e muito esperta que pode fazer toda a diferença durante a campanha eleitoral. Vou te contar agora, segundo o jornal O Globo, Flávio Bolsonaro se inscreveu para discursar na audiência pública em Washington, nos Estados Unidos, marcada para 6 de julho. Sabe qual é essa audiência? É a do tarifaço. Lembra? Aquele tarifaço de 25% que os Estados Unidos querem impor ao Brasil? Bom, tudo isso vai passar por um debate. E esse debate acontecerá nessa audiência pública e o Flávio Bolsonaro pediu para
para se inscrever em nome do Brasil. Ele discursará como senador da República e discursará, claro, como pré-candidato à presidência. Isso vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Sobretudo porque o Lula, óbvio que não se inscreveu, porque o Lula não sabe falar inglês, nem português ele sabe, mas o pior é que ninguém até agora, ninguém do governo Lula, não é só o Lula, ninguém do governo se inscreveu. Então Flávio Bolsonaro, por hora, é o único representante do Brasil na defesa dos nossos interesses. Óbvio que ele vai poder fazer um discurso sobre a defesa do PIX, sobre a defesa do Brasil, sobre a ausência de necessidade nessas tarifas e poderá mostrar ao mundo o seu rosto, sobretudo aos norte-americanos. Óbvio que isso tem tudo para fazer toda a diferença e mostra como o Flávio está jogando nessa campanha e como o Lula está de braços cruzados assistindo alguém que irá aos Estados Unidos fazer o trabalho dele, Lula. É o Lula que devia estar lá, é o governo Lula que devia estar lá. Ele não manda nem a si próprio e nem a sua diplomacia e vai o Flávio no lugar do representante brasileiro. Isso pode ser desastroso para o Lula, sobretudo se o Flávio, imagina, conseguir reverter o tarifaço. Se o tarifaço não for dado, como é que fica a cara do Lula? Como é que o Lula vai ficar se o Flávio Bolsonaro conseguir, em nome do Brasil, fazer um discurso que convença a todos e faça com que o tarifaço não seja implantado ao Brasil, não seja imposto a nós todos? E outra, de quebra, ainda o Flávio Bolsonaro vai poder ali fazer um tal discurso em defesa do Brasil que ficará muito difícil para o Lula e para o seu governo durante a campanha dizer que o Flávio está jogando contra, que o Flávio está tentando impor o tarifácio, que o Flávio está tentando prejudicar o Brasil. Como é que o Lula diz isso se o Flávio está lá e ele não? E o Lula está aqui assistindo de braços cruzados. Óbvio que se tem alguém prejudicando o Brasil, é o Lula que está aqui sendo presidente não fazendo nada e não o Flávio que está lá tentando fazer com que o tarifaço não seja implantado. Isso pode ser muito relevante para o tarifaço, mas sem dúvida será muito mais relevante para a campanha eleitoral. Imagina a situação da campanha em que o Flávio foi, em nome do Brasil, buscar a solução para os problemas do Lula, para os problemas criados durante a gestão do Lula. Eu vou te contar ainda a cereja desse bolo, mas antes eu vou pedir que você... eu vou te contar uma coisa. Aqui no canal a gente descobriu que metade das pessoas que assistem às minhas análises ainda não são inscritas. Se inscreve, clica aí no botão, é de graça, se inscreva e venha fazer parte da minha comunidade. A cereja desse bolo todo é, sem dúvida alguma, o período eleitoral. Porque se o tarifaço não for implementado ao Brasil, o Flávio Bolsonaro vai poder dizer, bom, pelo menos eu não fiquei de braços cruzados, fui lá defender o Brasil. Se o tarifaço não for implantado ao Brasil, o Flávio ganhará um bônus de poder contar, olha, fui eu que busquei essa reversão. O Lula, em todos os casos, terá de dizer que ficou assistindo da televisão. Ou nem isso, porque afinal de contas, ele também não vai entender nada do que está sendo tratado lá dentro. Meus caros, é isso que é uma campanha eleitoral. É isso que alguém da divisão como o Flávio Bolsonaro está fazendo durante a campanha, deixando Lula a ver navios comendo poeira, só observando. Deixa aqui o seu comentário e fique com a gente que a gente sempre vai trazer aqui tudo o que acontece para vocês. Lula coloca o país em risco, se intromete em processo contra Moraes e Justiça Americana toma decisão. É isso mesmo. Nesta terça-feira, a Justiça dos Estados Unidos autorizou a participação formal do governo brasileiro na ação movida pelas empresas Trump Media e Rumble contra Moraes. E a Justiça Federal da Flórida aceitou o pedido do governo brasileiro para participar da ação movida pela plataforma Rumble e também pelo grupo Trump Media contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União argumenta que decisões do Supremo não podem ser revisadas por tribunais estrangeiros e também alega que eventuais questionamentos devem ser feitos exclusivamente na Justiça brasileira. Na mesma decisão, a Justiça americana negou o pedido das empresas para julgar o caso à revelia de Moraes. Com isso, a AGU poderá apresentar manifestações em nome do Estado brasileiro.
A ação foi apresentada pelas empresas americanas em abril de 2025. O objetivo é obter uma declaração da Justiça dos Estados Unidos de que decisões tomadas por Moraes não podem ser executadas em território americano. As companhias alegam que determinações do ministro relacionadas à remoção de conteúdos e perfis em plataformas digitais violariam garantias constitucionais dos Estados Unidos. Ana, esse caso está andando em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que corre na Justiça americana, no estado da Flórida. Agora, então, a Justiça deferiu a participação, autorizou a participação da AGU, da Advocacia Geral da União, na defesa do Estado brasileiro. Não seria da pessoa física Alexandre de Moraes, mas sim da instituição do Estado brasileiro perante aí a Justiça americana. Isso pode ser uma armadilha terrível para o Brasil, viu, Paula? Porque a justiça americana foi muito clara em relação ao processo. O processo em si é muito claro. Ninguém está processando o Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Alexandre de Moraes, e absolutamente nenhuma ação condiz com ações do ministro, ações que eu digo dentro do processo, nenhuma ação ali condiz com o que o ministro Alexandre de Moraes faz ou deixa de fazer no Brasil. O processo é muito claro, ele fala, bom, se já que a esquerda no Brasil, o próprio governo diz que isso é um atentado à soberania no Brasil. Bom, na verdade, o que o Alexandre de Moraes fez é um atentado à soberania americana, porque o Alexandre de Moraes expandiu a sua caneta tirânica, achando que poderia calar cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos em solo americano, com contas que têm a certidão de nascimento, como eles costumam dizer aqui, nos Estados Unidos. Ou seja, o Alexandre de Moraes fez tudo errado. Ele achou que já mostramos aqui várias vezes as capas das matérias na época. Alexandre de Moraes pede derrubada de perfis no globo, no planeta, no mundo, e é exatamente esse o objeto desse processo. Agora, se a AGU ou se o governo brasileiro quer se inserir nesse contexto, eu acho que pode ficar muito ruim para o Brasil ali na frente, já que o Lula não está nos melhores dias de relacionamento com o presidente americano, porque daqui a pouco, se o governo brasileiro entra na defesa do ministro Alexandre de Moraes, ali na frente o juiz pode questionar, ou até a própria Rumble, os advogados do presidente Trump, eles podem questionar, mas então quer dizer que o governo brasileiro deu aval para que Alexandre de Moraes cometesse esse absurdo, essa inconstitucionalidade em solo americano? Ou seja, Paula, não há nada tão ruim que não possa piorar, e parece que a relação de Donald Trump e Lula vai por esse caminho. Para ouvi-lo, a Ana diz que pode ser uma armadilha essa decisão da Justiça americana de aceitar o pedido da AGU para representar, agora não mais o ministro Alexandre de Moraes, mas sim o governo brasileiro nessas ações apresentadas aí pelas duas plataformas, a Trump Media e a Rumble. Pois é, eu confesso que eu não entendi essa história. Eu não sou um especialista em direito dos Estados Unidos, e longe disso, mas com o meu aparato do direito brasileiro, eu diria o seguinte, que eu acho isso um absurdo não ter sido revelia. Porque, veja, o processo é contra o Moraes, e a pessoa, então, precisa entrar lá como advogado do Moraes e falar assim, olha, tem um erro aqui, o processo deveria ser contra o Estado brasileiro, então eu, como advogado do Moraes, que é a parte ré, digo, foi errado. E aí, se foi errado, o que faz o autor da ação ou o juiz? Manda citar a pessoa certa. E aí sim a AGU, num segundo momento, entra em nome do Estado brasileiro. Mas não foi isso que aconteceu. O processo é contra o Moraes e veio a AGU e falou o seguinte, eu não sou advogada do Moraes, eu, AGU,
sou advogada do Estado brasileiro, mas o processo está errado. E aí a justiça norte-americana diz, tá bom, então eu te aceito. Bom, me parece então que a justiça americana está dizendo que realmente o processo estava errado. Que realmente o autor devia ser outro. Se ela está dizendo isso, vai ter que dar uma finalidade ao processo, na minha leitura, de indeferir. Dizendo, olha, o réu devia ser outro. Porque senão, é o seguinte, se é possível isso, se o processo é contra o Moraes e eu posso e a AGU pode entrar dizendo que não é advogada do Moraes e isso é aceito, então amanhã tem aí um processo do Joaquim contra o Pedro, eu entro lá e falo assim, ó, eu sou advogado do Mário e estou aqui participando. E o cara aceita? Bom, o que tem a ver isso, com a história? A AGU não tem nada com isso, o Estado brasileiro não tem nada com isso, o processo é contra o Moraes e o advogado, portanto, deveria ser o do Moraes a tomar posição. Se eles aceitam isso, me parece que eles estão previamente, isso não está dito, mas aceitando que a tese de que o processo não deveria ser contra o Moraes está correta. Então, assim, acho estranho, acho um pouco esquisito, repito, pode ser uma falta realmente de conhecimento meu sobre o processo, os procedimentos norte-americanos. Só para incluir aqui uma informação, Marcília, e já passo para o Piotto, o que traz aqui, o que foi divulgado na imprensa, a juíza federal da Corte Distrital do Distrito Médio da Flórida, Mary Scriven, a juíza federal. Ela acolheu o pedido, então, de intervenção da República Federativa do Brasil e reconheceu o país como interessado direto no processo, na ação. E a AGU sustenta que essas decisões proferidas pelo Moraes estão no exercício das funções como integrante do Supremo e que configuram atos soberanos do Estado brasileiro e que isso justificaria, então, a representação da AGU. Ou seja, vai empurrar o Supremo para a lama do Moraes. A instituição, exatamente, completa. Mas estão aceitando a tese de que não é o Moraes pessoa física. De que não deveria ser o Moraes pessoa física. Mas ela não está só aceitando uma terceira parte no processo? Então, mas se está aceitando... Pelo que eu estou entendendo por essa frase, ela está entendendo... Olha, reconheço que a Advocacia Geral da União pode participar, mas ela não está dizendo que o Moraes não deva... Mas isso que não vai, vai julgar a revelia, porque o Moraes não se manifestou. Mas veja só, tem um terceiro interessado. Tudo bem, a AGU é um terceiro interessado porque ela representa o Estado. Até aí, beleza. Só que, e o advogado do Moraes? Cadê? Não é a AGU. Então deveria decretar a revelia. Então deveria decretar um novo caso. É agora. Isso, revelia. Se não decretou a revelia, está aceitando a tese de que não deveria ter sido contra o Moraes. Pela lógica, isso tem um... Se vai condenar o Estado e não o Moraes. Se fosse aqui no Brasil, você tem um poder imenso de lá, segunda instância americana, ser anulado tudo. Porque tem falha processual. Ué, não é? Estou aplicando raciocínio lógico, tá? Nem é de direito, é só um raciocínio lógico. Me parece que... Enfim, ou incluir o governo brasileiro nesse caso, a Suprema Corte. Mas aí teria que dar a revelia, porque o advogado Moraes não apareceu. Exatamente.